Estamos de volta com o Pauta Especial. Voltamos a conversar aqui com Jorge Vieira, antropólogo, membro do Conselho Indigenista Missionário. Vamos voltar a conversar sobre o Abril Indígena. No bloco anterior eu falava, terra de índio é terra de índio. Não conflita com quilombolas ou mesmo com o movimento rural dos sem terras, por exemplo, movimento agrário. Nós temos casos de conflito aqui em Alagoas. Exatamente, que é o caso, você colocou muito bem, que é a questão do povo Vassu, onde o INCRA fez um assentamento dentro do território que é do povo Vassu, e agora, com o processo de identificação desse território, o INCRA vai ter que tirar os assentados dali e reassentá-los em outra localidade. Por quê? Exatamente como você diz, os índios é anterior ao Estado brasileiro. Então, essa terra é de direito tradicional dos povos indígenas. Então, aí eu estava ouvindo um canal de televisão, hoje pela manhã, e no caso de Pataxó, Ranhanhan, no sul da Bahia. Aí uma senhora disse, nasci e me criei aqui. Perfeito. Não tem, está com um título que foi dado, inclusive, de forma ilegal, pelo governo do estado da Bahia. Veja, até o estado teve um tratamento ilegal, completamente ilegal para com os povos indígenas. Essa duplicação da BR-101 não é dentro de terra indígena, não, em determinado momento? Exatamente, nós estamos discutindo isso, Elias, muito bem colocado, porque eu fui um dos componentes do grupo técnico que, junto com alguns profissionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós que fizemos o relatório de impacto socioambiental das três áreas, porque a duplicação da BR tem uma incidência sobre a terra indígena Vassu, Carapotó em São Sebastião e Cariri-Chocó em Porto Real do Colégio. E nós colocávamos lá. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem claro, um pé de jaqueira, que tem lá um pé de jaqueira que tem 100 anos, produz, todo ano tem uma safra de 2.000, 3.000, por exemplo, frutos. O índio utiliza aquela fruta para se alimentar, para vender, etc. Tal. Com a duplicação, como ele vai recuperar aquele pé de jaqueira? Parece uma coisa simples. Então é preciso é isso que a gente tem debatido, refletido, é preciso não somos contra a duplicação da BR, porque inclusive a BR já está lá também, mas o que nós estamos defendendo, e o relatório apontou muito claramente o que nós fizemos, é o quê? Primeiro, tem que ser feita a demarcação da terra do povo Vassu para que aquelas pessoas, aquelas casas, aquelas famílias que ali estão na margem da BR, que eles possam ser relocados num lugar que possa ter espaço, que possa se desenvolver do ponto de vista físico e cultural, e que devem ser acompanhados por profissionais de assistência social, com projetos de autossustentação. Os serviços sociais precisam chegar até a comunidade indígena. Esse é outro elemento de discussão. Tá claro, porque os índios, não é simplesmente pegar o índio aqui, sabe, teve uma proposta que eu considero, inclusive, desculpe, até ridícula, porque o DENIT propôs de alugar casas em Joaquim Gomes, na cidade de Joaquim Gomes, para colocar aquelas famílias indígenas. Olha que absurdo, do ponto de vista cultural, chegou essa proposta. Os americanos fizeram isso. Aliás, já teve Museu Natural do Homem. Em que, gente, é mais que isso, era um zoológico. Pois é. Não é? Porque você colocava o indígena para que o europeu, para que o americano, etc., viesse observar, como se você estivesse observando um leão, um coelho, uma girafa, algo assim. Famílias que vivem tradicionalmente ali, que têm uma cultura, que têm uma prática religiosa, vai morar aquelas famílias na cidade de Joaquim Gomes, em casas alugadas, totalmente iriam ficar dependentes do poder público para comer, para beber, para viver. A desestruturação, a desintegração social iria acontecer. Então, é isso que tanto os índios têm muita clareza, que a duplicação só deve ocorrer sobre os territórios indígenas quando efetivamente o projeto e aquelas propostas que ali estão contidas no relatório sejam efetivadas totalmente, integralmente, aí sim que as populações indígenas possam viver com tranquilidade. Agora, Jorge, é aí onde entra a importância do antropólogo, dos demais especialistas. A gente precisa superar a teoria evolucionista de Darwin?
Perfeito. Aí você colocou num problema que eu tenho debatido, inclusive em sala de aula, que eu sou professor do SESMAC, no curso de Comunicação Social e no curso de Direito. Eu tenho discutido e ministro essas disciplinas nos nossos cursos, né, que é o seguinte, inclusive foi uma motivação quando eu fui para o curso de jornalismo, porque quando eu estava nas mobilizações indígenas, os nossos colegas jornalistas, na época, década de 80, mais ou menos, a primeira pergunta que faziam para mim, e eles são índios? Né? Isso me incomodava. Uma vestimenta de índio. Exatamente, né? aquele estereótipo. Acha que tem. Exatamente, aquele estereótipo de índio. Aí eu me incomodava muito porque eu tinha que dar uma aula de história e de antropologia para o jornalista, primeiro, para poder ele fazer uma boa reportagem. Por quê? Porque essa concepção evolucionista que ela foi superada. Hoje, eu te garanto que qualquer faculdade, qualquer universidade, qualquer estudioso, professor que efetivamente se preze, não trata e não utiliza absolutamente do evolucionismo cultural em sala de aula. Civilizado e o primitivo, exatamente. A gente já superou. Está superado. Estamos em que estágio? Exatamente, está superado do ponto de vista teórico, mas não está superado do ponto de vista da concepção das pessoas na relação. Etnocêntricos. Exatamente, e é isso que nós temos que superar. Por exemplo, e aí eu não trato somente como antropólogo da questão indígena, eu trato da questão do quilombola, eu trato da questão relação homem-mulher, a questão homossexual, heterossexual, né? Eu abordo a questão de uma forma bem geral, ou seja, que nós temos que superar de que eu sou melhor do que o outro. Não, nós estamos vivendo, se tem uma coisa importante que a modernidade nos trouxe, eu acho que é esse debate que nós temos que tratar nos meios de comunicação, em sala de aula, é de que nós temos que reconhecer a diversidade cultural, de opções, de vida e respeitar para que cada grupo social ou cada pessoa possa viver na forma que escolheu e viver bem, na qualidade de vida. Daí o porquê de uma atenção maior, Jorge, a questão da educação indígena e da saúde indígena? Perfeito. Nós estamos, inclusive, está acontecendo agora, nesses dias, uma semana de formação, e eu quero parabenizar o setor da Secretaria de Educação do Estado, que está promovendo um encontro de formação para discutir a questão da educação específica e diferenciada aqui no estado de Alagoas. Nós temos cerca de 90 professores indígenas, que está acontecendo em parceria com o SESMAC, né, Secretaria de Estado e SESMAC, no auditório do SESMAC, ali no antigo Colégio Guido, que é fundamental, porque eu digo sobre a questão da educação. Não basta, Elias, você ter o professor indígena em sala de aula. Não basta. É fundamental que seja um professor indígena, porque é ele que conhece sua história, sua cultura, os valores, e é ele que vai estar transmitindo para as crianças, para a formação. Mas ele tem que ter uma formação técnica, uma formação específica, para compreender o mundo dos elementos da ciência, da sociedade ocidental, e ele possa, de fato, traduzir do ponto de vista da sua cosmovisão, da sua visão de mundo em sala de aula. Então, é preciso que tenha essa formação continuada junto aos professores indígenas. A questão da saúde no estado de Alagoas é gravíssima no que trata às populações indígenas. Nós podemos identificar que é de competência do governo federal, tem um avanço que foi conquistado ainda no governo Lula, que foi a criação de uma secretaria específica de atendimento à saúde dos povos indígenas. Isso era uma reivindicação desde a década de 90. Só para a gente ter uma ideia, nós estamos falando de que efetivo de indígenas aqui no estado de Alagoas? São cerca de 13 mil oficialmente. 13 mil pessoas. 13 mil pessoas. É para todo mundo se importar, ainda que fosse um. Exatamente. Então, aí, essa secretaria foi efetivada já, está criada. Agora, qual é o problema? O problema burocrático de organização dessa secretaria. E aí você tem o prédio, tem muitas aldeias que tem um posto, que é chamado de polo, belíssimo, novo, mas está lá que não tem um médico, não tem um medicamento, não tem um enfermeiro, não tem a equipe de profissionais, não tem o carro, onde tem o carro não tem o medicamento, onde tem o medicamento não tem o médico, onde tem o médico não tem o posto.
Então, esse é o quadro que se encontra no estado de Alagoas, a problemática da assistência de saúde. E, para isso, também eu repito, os profissionais da área de saúde, e eu estou falando aqui como alguém que estuda a questão do ponto de vista antropológico, que vem, né, trabalhando essa reflexão sobre as populações indígenas há algumas décadas, né, há 3 décadas basicamente, para dizer a vocês que o médico, o enfermeiro, o técnico na área de saúde, ele precisa ter uma formação específica sobre populações indígenas. Por quê? Porque eu, inclusive, apresentei um trabalho sobre cura, agora num congresso internacional do SESMAC, que aconteceu na semana anterior, que discutíamos a evolução da medicina, e eu apresentei um trabalho sobre a questão da cura na cosmologia indígena. Então, você tem que trabalhar essa questão de que os índios também têm seus medicamentos, têm suas curas, têm suas formas tradicionais de resolver. E os índios têm muito claro o que é doença adquirida pelo branco e o que é doença que é própria das comunidades indígenas. Essa situação agora que a FUNASA criou, a Casa da Saúde, funciona? Olha, o que nós estamos propondo, na verdade, que é a cura. Isso isso para mim é um paliativo. Por quê? Porque para mim, o que efetivamente um tratamento, e aí a concepção que a gente trata na medicina... A gente tem que salvá-los pelo menos das doenças dos brancos. Né? Nós levamos mas todas que já entra, eles. Pois é, que já está impactado. Como a gente vê, a BR está lá dentro da comunidade, o índio é obrigado, tem que ir para a cidade, tem tudo isso. Agora, o que deve ser feito é que seja uma concepção de tratamento da medicina de uma forma holística e não de uma forma estanque, ou seja, não é o medicamento prontamente que vai resolver, mas ele precisa ter a terra, ele precisa ter a assistência na educação, ele precisa ter alimentação. Senão nós teremos outras doenças aí, né? Voltadas inclusive às doenças mentais. Exatamente. Né? Através da baixa estima que o índio vai ter, de não poder plantar, não poder desenvolver o seu dia a dia. Tem até um filme sobre isso, bem tradicional, que é o Elo Perdido. O Elo Perdido. O Elo Perdido. Se você vive num grupo social, está trabalhando nele, tem toda a sua vida. Se você é tirado desse grupo social, é claro que você perde o sentido de viver, que é o caso especificamente, a sociedade conhece, através dos meios de comunicação, do índice de suicídio na comunidade Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Né? A gente vai falar de depressão indígena. A coisa é muito séria, uma doença que é muito nossa, das grandes cidades, da nossa solidão, do nosso não nos importar com os demais, nem mesmo com aquele que está bem próximo da gente. Mas mesmo assim, a perspectiva é boa? Eu te coloco, primeiro porque nós estamos falando de índio porque eles resistiram e estão aí. Isso já é a grande vitória. Você já imaginou nós hoje, século XXI, com a televisão, com as tecnologias, e a gente falar de índio uma coisa do passado, que nas nossas origens existia um povo chamado povoar, o povo povoar. Isso é muito ruim. Está entendendo? Vai ser muito então, ruim. Isso já é belíssimo, que esses povos, como sujeitos históricos, enfrentaram todas as adversidades, resistiram, venceram, né, Jorge? Que estão aí. Agora, nós precisamos, e aí é muito importante para a gente chamar a sociedade, porque a sociedade precisa compreender essa realidade indígena e apoiar esses povos efetivamente para que possam garantir esses seus direitos. Jorge, muito obrigado, foi uma belíssima conversa, muito obrigado. Obrigado e um bom trabalho para você, e que nós teremos grandes atividades no Abril Indígena, e que eu espero que as escolas, a universidade e as pessoas, a sociedade em geral, possam estar participando conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Olha, o Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira, a partir das 8 da noite. Até lá, e eu conto com você.